todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Na devocional de hoje vamos ler Efésios 2, 5 e 6. Antes de continuarmos, peço a você por gentileza que se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado e que você possa nos seguir lá nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler Efésios. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Glória ao Deus Todo-Poderoso que nos deu vida quando ainda estávamos mortos, perdidos nos nossos próprios erros, nas nossas próprias transgressões. Deus olhou para nós e nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo de amor nessa relação, entre nós e nos resgatou, mesmo sabendo que muitos de nós não daríamos ouvido ou que muitos de nós seríamos tão difícil de crer, de obedecer, de aceitá-lo, de recebê-lo, Deus apostou em nós, Deus confiou, falou, vou lá e vou salvar esse povo porque eu os quero para mim, porque eu os amo. E Ele se entregou por nós, mesmo quando ainda estávamos mortos em nossos próprios delitos, em nossas próprias transgressões. Aleluia! E com isso Ele nos trouxe vida. Hoje, quando recebemos a Jesus, quando entendemos, quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa se arrepende de tudo o que fez e se entrega, se rende ao senhorio de Cristo, então ela passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Aleluia! E o que acontece depois é o que está no versículo 6. Deus nos faz assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. O que significa isso? Que estamos acima, meus amados, acima de tudo, de todo mal, acima do mundo, acima do governo deste mundo. A palavra diz que este mundo jaz no maligno. Sabemos que os homens, por conta dos seus pecados, acabou entregando o governo dessa terra que era do homem, que Deus lá no início, quando fez o mundo, deu o governo do mundo ao homem, mas o homem na queda entregou a Satanás esse governo. E quando saímos de debaixo desse mundo, saímos da escravidão do pecado e nos tornamos filhos de Deus, nós nos assentamos nos lugares celestiais, nós estamos acima do mundo. Isso significa que somos melhores do que os outros, podemos nos sentir arrogantes e orgulhosos por conta disso? Não, absolutamente não, mas que devemos viver dessa forma, olhando as coisas de cima, olhando pelo prisma espiritual, buscando entender as coisas com a mente de Cristo, buscando viver, pensando, raciocinando pelo mundo espiritual, pelo âmbito espiritual da coisa e não mais pelo carnal, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, que nós devemos amar as pessoas ainda que elas pisem no nosso pé, que elas nos ofendem, Nós não devemos mais amar as coisas deste mundo, nós não devemos mais nos submeter à influência de demônios. Tudo isso a gente faz, a gente deve fazer, deve ser o nosso dia a dia. Por quê? Porque estamos acima, estamos nas regiões celestes com Cristo. É assim que devemos nos portar. A gente não deve mais se portar como homens naturais, como pessoas que não entendem nada, não sabem de onde veio, nem para onde vai, o que está fazendo aqui, quem é Deus, e eu quero viver a minha vida, eu quero fazer a minha vontade. Não! Como cristãos, como filhos de Deus transportados do mundo para cima, devemos agir como tal. Nossa postura deve ser completamente diferente da postura do mundo. Assim devemos viver, não devemos mais viver uma vida medíocre, meu amado. A mediocridade deve passar longe da vida do cristão. Nós devemos olhar para Jesus e viver como Ele espera que nós vivamos, acima,
nos lugares altos, nos lugares celestiais, andando altaneiramente, como aquela canção diz, né? Acima dos problemas, das tribulações, do pecado, das tentações, das minhas dores, das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Aleluia! Que assim seja nas nossas vidas, que esta palavra seja verdade, meus queridos, que a gente não se conforme. O Filho de Deus não deve se conformar se ainda está aqui no meio da mediocridade, caindo toda hora no pecado, vivendo em pecado, né? Como se fosse um ímpio, alguém que ainda não conhece a Cristo. Não, queridos, não vamos nos conformar. Vamos realmente ter a nossa mente transformada, renovada pela palavra de Deus e viver aonde devemos viver, altaneiramente, nas regiões celestiais, com quem? Com o nosso amado, com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu espero que esta palavra fale docemente ao seu coração e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.